Olá, sou professor especialista, enfermeiro Júlio César Albertini e hoje nós vamos falar sobre um processo muito importante dentro do centro cirúrgico, que é a cirurgia segura salva a vida, uma campanha mundialmente e que ainda nós encontramos algumas dificuldades. O estudo que eu vou mostrar hoje, ele é referente à campanha que a Organização Mundial da Saúde lançou. Isso já tem mais de 10 anos, quase, ou já passados, e que ainda encontramos essas dificuldades, né, dentro da aplicação. Segue aí meu e-mail e o link para o meu canal do YouTube. A origem da campanha Cirurgia Segura Salvam Vidas. O porquê que a Organização Mundial da Saúde decidiu jogar essa campanha para todos os hospitais aderirem. Nós temos alguns indicadores, né, alguns estudos, poucos, porém de grande valia, que demonstra a importância da aplicação e da prática da cirurgia segura. E por que esse movimento ele é tão importante? Segue pequenos dados, né, só para a gente na verdade deixar em evidência alguns acontecimentos e o porquê que a gente precisa isso dentro do hospital que trabalhamos. Para cada 4 pacientes cirúrgicos internado, pelo menos um já sofreu complicações no pós-operatório. 50%, né, quase 50% dos eventos dentro dos hospitais, pelo menos a metade deles foram para pacientes hospitalizados e com relação à assistência cirúrgica. Então, quase 50% de todos os eventos dentro de uma instituição foram relacionados a procedimento cirúrgico. A mortalidade, mesmo com a numeração baixa, a porcentagem baixa, ela tem uma grande importância porque a gente está falando de milhões de pessoas. A mortalidade no pós-cirúrgico ou após a cirurgia, ela varia de 0,4% a 0,8% nos países desenvolvidos e de 5 a 10% nos países em desenvolvimento, que é o nosso caso, Brasil. A estimativa de 7 milhões de pacientes cirúrgicos sofrem complicações significativas a cada ano, isso totalizando 1 milhão, dos quais chega a óbito durante ou imediatamente após a cirurgia. Para quem já trabalha em centro cirúrgico, que teve a experiência, né, de vivenciar um processo cirúrgico onde teve alguma intercorrência e paciente evoluiu a óbito, isso é muito triste, porque o paciente, para qualquer paciente que procura uma instituição hospitalar, ele foi com a intenção de cura, tratamento. E essa intenção, ela passou uma esperança grande para os familiares. Então, quando o paciente ele sofre algum dano dentro do hospital, não é apenas o paciente que sofre esse dano. A família também está envolvida. E os profissionais da saúde, né, multidisciplinar envolvidos também têm dano. Pode acontecer o dano psicológico nesse profissional, tá? Os princípios conhecidos para promover a segurança em cirurgias, para o processo de cirurgia segura, um deles é a antibiótico profilaxia. Elas são aplicadas de maneira inconsistente. O que isso significa? Eu posso administrar medicação após a incisão cirúrgica. Não é que eu posso, isso acontece, tá? Após a incisão cirúrgica, após o procedimento cirúrgico. Isso vai ter efeito, né? Ele vai fazer algum efeito para evitar a infecção? Digamos que sim. Porém, a intensidade da prevenção
para a infecção ela é reduzida. Uma vez que a gente administra pós a incisão cirúrgica, eu não dei uma profilaxia para esse paciente, então o risco para infecção é maior nesses casos. Por que há tanta dificuldade para mudar esse cenário? Um cenário que não é exclusivo dos países subdesenvolvidos, e sim para todos os países. Claro que a campanha foi lançada lá em 2009, a gente já está em 2022, houve grandes mudanças, grandes processos aconteceram, hospitais já buscaram a certificação, a acreditação hospitalar, né? Então, esse processo de certificação, de acreditação, ela impulsiona os hospitais a aderirem ao processo de cirurgia segura. Mas antes da certificação, nós precisamos trabalhar com a cirurgia segura, tá? Proporcionando um bem maior, tanto profissional quanto para o paciente. A segurança cirúrgica ainda não foi reconhecida como uma preocupação significativa em saúde pública. O que isso significa? Procuramos o serviço de saúde para fazer cirurgia, queremos um bom resultado, porém não nos preocupamos nos processos para chegar nesse resultado bem efetivo. A segurança em alguns medicamentos ainda ela é duvidosa. Medicamentos que são utilizados, mas que podem ocasionar alguma mudança em metabolismo, alguma mudança no intraoperatório desse paciente. A falta do treinamento das pessoas que trabalham dentro do centro cirúrgico, ela é muito importante que aconteça. O treinamento, não a falta. Há falhas no controle de infecções, processo de esterilização falho, processo da administração do antibiótico, tanto antibiótico correto quanto no tempo correto. As práticas de segurança existentes parecem não ser efetivamente empregadas em nenhum país. A falta de recursos é um problema em países de baixa renda, mas não é necessariamente o mais importante. Nós precisamos sim de investimento do centro cirúrgico, dentro da unidade hospitalar. Mas sem o treinamento da utilização desses equipamentos, desses recursos, da vinda do dinheiro e bem investido, ele não funcionará adequadamente. Os antimicrobianos, por exemplo, ainda são administrados de maneira inadequada. O que é essa maneira inadequada? Eu administro um medicamento, um antibiótico, que é eficaz para determinado procedimento cirúrgico, para determinado foco cirúrgico, onde o médico está realizando o processo cirúrgico, procedimento cirúrgico. Complicações anestésicas ainda são uma importante causa de morte durante a cirurgia, apesar dos padrões de segurança e monitorização virem reduzindo esses números. O que isso significa? Intercorrências durante o ato cirúrgico, ou durante o ato anestésico, que é pré o ato cirúrgico propriamente dito, ele acontece desde que não tenha um profissional adequado, o profissional que estudou, fez a sua especialização para a realização do processo anestésico. Lembrando que o anestesista é médico, fez especialização para anestesia e um grande conhecedor das medicações, das drogas lícitas para o processo anestésico. Então é muito importante a sabedoria desse profissional e a utilização dos equipamentos em questão de tecnologia bem empregado para o processo anestésico. Mesmo os procedimentos mais simples envolvem dezenas e diversas etapas
que são consideradas críticas dentro do processo anestésico cirúrgico. E se não trabalharmos para evitar as falhas, isso pode levar e aumentar o potencial de lesão no paciente. Lembrando, a lesão ela pode ser temporária, permanente ou até mesmo óbito. Um dos processos importantes e que aí está dentro dos processos de segurança, né, do paciente é a identificação correta e a lateralidade da cirurgia. É a identificação correta do paciente e o lado que será realizado o processo cirúrgico. A exemplo, um debridamento de pé diabético do lado direito ou do lado esquerdo. Existe uma demarcação a ser feita, que o próprio protocolo diz, e que é pouco ainda dado importância para isso. O ponto mais crítico, né, evidenciado nesse cenário é a interação dos membros das equipes cirúrgicas. Os cirurgiões, os anestesistas, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, entre outros profissionais que estão dentro desse processo. Lembrando que o processo cirúrgico ele não está apenas dentro do centro cirúrgico. Ele começa desde o primeiro momento que o paciente saiu do consultório com a marcação da cirurgia. A partir do momento que o médico indicou a cirurgia, começa já a segurança desse paciente no processo cirúrgico. Quanto à orientação, levantamento de exames, dificuldades que esse paciente tem, levantamento de equipamentos necessários para o processo cirúrgico, enfim. As equipes cirúrgicas ela têm recebido pouca orientação para promover o trabalho em equipe. Nós falamos muito de trabalho em equipe. O trabalho em equipe ele minimiza o risco, né, de qualquer evento. Mas dentro do processo cirurgia segura, se nós não tivermos a comunicação efetiva entre os profissionais, esse processo de cirurgia segura ele vai estar prejudicado. Algo que não queremos para ninguém. E quais os objetivos da campanha Cirurgia Segura Salvam Vidas? Os objetivos são vários e que nós precisamos atingir. E um deles é minimizar o risco de vida do paciente. Nós temos 10 objetivos lançados nessa campanha. Um deles é a equipe irá operar o local correto do paciente. Abaixo nós temos algumas estimativas, em alguns casos, né, de processo cirúrgico, onde houve evento. Não vou citar todos, mas vou falar pelo menos uns dois. Em 2005, uma análise de 126 pacientes de cirurgia em sítio errado ou paciente errado revelou que 76% foram realizados no local errado. 13% era paciente errado, 11% envolveram um procedimento errado. Isso é um número grande, significativo. Mais da metade dos pacientes cirúrgicos estavam com sítio errado ou paciente errado. No estudo com 1.050 cirurgiões da mão, 21 relataram ter realizado uma cirurgia em local errado em sua carreira. Outro dado muito importante. O dado é antigo, mas de grande valia porque evoluímos, mas não evoluímos necessariamente e o suficiente de fato para minimizar os erros dentro da cirurgia. A equipe irá utilizar métodos conhecidos para evitar danos pela administração de agentes anestésicos e ao mesmo tempo em que garante anestesia ao paciente.
a analgesia. Significa não usar apenas o método, usar aquela receita que aprendeu durante o processo de aprendizado lá na faculdade, durante o estágio, durante a residência, mas é evoluir com todo o processo medicamentoso, tecnológico que temos atualmente. Então não podemos errar na indução. Nós precisamos dar uma indução anestésica segura para que o processo cirúrgico no intraoperatório ele seja seguro para o cirurgião e para o paciente. A mortalidade associada à anestesiologia, particularmente em países em desenvolvimento, é primariamente relacionada em duas causas: a via aérea e a anestesiologia na presença de hipervolemia. O que é isso? É não diagnosticar que o paciente tem uma via aérea difícil e providenciar os materiais necessários para este processo de intubação. É não fazer com que a perda sanguínea eu faça uma boa reposição de volume. Eu preveio, na verdade, eu faço a prevenção fazendo a infusão sanguínea ou infusão de outros medicamentos para evitar a perda sanguínea em excesso e o paciente evoluir a óbito. Terceiro objetivo: a equipe que irá reconhecer e se preparar efetivamente para o risco de perda de via aérea difícil, perda da via aérea ou função respiratória. Nós precisamos assegurar que esse profissional esteja dentro do processo cirúrgico. Isso acontecerá se a instituição de saúde promover, além da consulta do cirurgião, uma consulta com o anestesista, com o enfermeiro, e também dar meios para prevenir a perda da via aérea ou qualquer tipo de função respiratória. Eu preciso assegurar as vias do paciente após ser submetido a um processo de anestesia geral. Eu preciso ter o respirador. Eu preciso ter uma lâmina de laringo adequada, uma lâmina de laringo que não falha durante a intubação. Eu preciso ter um equipamento que vai facilitar a intubação para aqueles pacientes que têm um malampate alto, que é o nível de conhecimento para dificuldade de intubação. Então, eu preciso ter um processo anestésico seguro. Quarto, a equipe irá reconhecer e se preparar adequadamente para o risco de elevada perda de sangue. Lá na consulta cirúrgica, com o cirurgião, na consulta com o anestesista, na consulta com a enfermagem, eu preciso evidenciar se para aquele processo cirúrgico há um risco de perda de volume, um risco de sangramento. Se existe o risco de sangramento, eu preciso contactar o banco de sangue, eu preciso fazer com que esse paciente faça uma tipagem sanguínea, e para que durante o processo cirúrgico, caso tenha perda de sangue, a hipovolemia, quando não tratada, ela é uma consequência desastrosa para a vida do paciente, esse paciente cirúrgico, pois ele está em um processo onde teve abertura de cavidade, abertura de algum órgão importante,
E se você começa a ter perda sanguínea, você causa hipotensão no paciente. O paciente pode evoluir para uma parada cardíaca, não ser reversível. Quinto objetivo: a equipe irá evitar induzir qualquer alergia ou reação adversa a medicamentos conhecido por ser um risco significativo para o paciente. Os erros de medicação são problemas importantes para todo o sistema de saúde, principalmente para quando temos conhecimento daquela reação e não damos, e aí causamos danos iatrogênicos para esses pacientes, com a administração, por exemplo, de uma medicação alérgica, que ele é alérgico, que ele verbalizou para você. As infusões de drogas envolvem outras áreas de risco potencial. E este risco, ele deve ser evitado diante de uma consulta pré-operatória, diante de uma anamnese bem realizada e diante do conhecimento de toda a equipe. Essa equipe cirúrgica que está envolvida no processo cirúrgico do paciente. Sexto objetivo: a equipe irá conscientemente usar métodos conhecidos para minimizar os riscos de infecção do sítio cirúrgico. Por qual motivo? Pois contribuem por 15% de todas as infecções relacionadas à assistência de saúde. 37% das infecções dos pacientes cirúrgicos foram adquiridas em hospitais. O custo para tratar um paciente com infecção hospitalar ele é altíssimo. O hospital, quando proporciona esta infecção para o paciente, a internação do paciente existe um tempo maior. Então o gasto de dinheiro é muito maior por essa instituição de saúde. Sétimo, a equipe irá impedir a retenção inadvertida de instrumentos ou compressas em feridas cirúrgicas. Quantas histórias que já ouvimos falar na mídia de que foi esquecido uma compressa, uma tesoura, uma pinça. E isso tem meios e medidas para evitar a perda e o esquecimento de materiais inadvertido dentro do paciente. Isso está antes de fechar o paciente, de começar a sutura da incisão cirúrgica do paciente. Então, tem uma outra aula que vou passar para vocês, que fala sobre o processo da implantação do protocolo cirurgia segura, que é um dos itens que antes de terminar o processo cirúrgico nós precisamos fazer. E a equipe de enfermagem, junto com a equipe, está extremamente envolvida para a prevenção deste risco. Oitavo, a equipe irá garantir a identificação precisa de todas as espécies cirúrgicas. Isso significa procedimento que foi feito e encaminhado para laboratórios, como amostras de anatomia, precisa ser realizado a identificação correta. Precisamos fazer a conferência junto com o cirurgião. O que foi retirado será encaminhado para anatomia, prática ou para laboratório e de forma identificada corretamente. Isso é muito importante e precisamos evidenciar dentro do prontuário do paciente.
Nono, a equipe irá se comunicar efetivamente e trocará informações críticas sobre o paciente para garantia de uma condução segura da cirurgia. Por quê? Falhas humanas, mais do que falhas técnicas, são a maior ameaça sistêmica do sistema complexo que é a cirurgia segura. A falta de comunicação, a falta de habilidade, as estruturas ineficientes, ineficazes, a falta do treinamento ou supervisão, ela causa um processo de cirurgia falho. Eu fiz todo o meu processo cirúrgico corretamente, mas se eu não dar continuidade com a assistência no pós-operatório, como uma mobilidade, como uma questão do curativo, a troca de dreno, o acompanhamento desse dreno, ele vai causar dano para o paciente, mesmo se a cirurgia evoluiu muito bem. O pós-operatório ele é extremamente importante. 10ª, hospitais e sistemas de saúde público estarão em rotina de vigilância quanto à capacidade cirúrgica, volume cirúrgico e dos resultados cirúrgicos. Nós precisamos nos atentar aos erros e notificar esses erros. Saber que nós precisamos oferecer o processo cirúrgico seguro para o paciente, para a comunidade, mas saber mesmo a capacidade e o volume que eu consigo atender. Se eu não tenho a capacidade, né, de atender 300 ou 400 cirurgias por mês, então que eu faça o atendimento a 200 cirurgias, mas que eu faça com um processo cirúrgico e seguro, e reduzir qualquer tipo de transmissão dentro do processo cirúrgico. Um erro, uma iatrogenia, um processo infeccioso, isso está dentro da cirurgia. Preciso ter o máximo de cuidado com todo o envolvido. Quais os focos da campanha Cirurgia Segura Salvam Vidas? Os 4 grandes objetivos, né, do processo: prevenir a infecção do sítio cirúrgico por meio da lavagem das mãos, o uso apropriado e sensato dos antimicrobianos, a preparação de antisepsia da pele, cuidado atraumático da ferida, limpeza e desinfecção e esterilização dos instrumentais. Aqui existe uma equipe multidisciplinar completamente e importante para o desenvolvimento desse primeiro grande objetivo. Promover um ato anestésico seguro por meio de presença durante todo o ato cirúrgico do profissional anestesista, verificação da segurança de máquinas e equipamentos que o anestesista faz a utilização. Isso envolve engenharia clínica, enfermagem, manutenção predial, o anestesista, uma monitorização com um equipamento, preferencialmente uma tecnologia de último ano, né? E material para poder evitar a perda da via aérea, manter uma respiração adequada desse paciente. A terceira, criar equipe cirúrgica que trabalham de forma segura por meio de aprimoramento na comunicação, a confirmação que o paciente, o local e o procedimento estejam corretos, o termo de consentimento informado tanto do processo cirúrgico quanto do anestésico, a disponibilidade de todos os membros da equipe durante o processo cirúrgico para a confirmação de todas essas etapas, a preparação adequada da equipe com treinamento, com levar o paciente para conhecer o centro cirúrgico antes do processo cirúrgico, fazer uma visita de enfermagem,
prévia ao processo cirúrgico, uma visita do cirurgião, do anestesista, antes da indução anestésica, a gente conversar com o paciente, orientar e confirmar todo o processo cirúrgico. O levantamento de alergias, né, seja alergias medicamentosas e principalmente alergia a látex, que a instituição precisa fazer um protocolo específico para essa alergia. O quarto grande foco é utilizar indicadores de assistência cirúrgica com bases na sua assistência, buscando uma boa qualidade, fazer a dupla checagem, fazer o monitoramento dos resultados e dividir isso com a equipe. O gestor do centro cirúrgico, ele precisa dividir todos os dados com a equipe do centro cirúrgico, com o cirurgião, com o anestesista, com a equipe de enfermagem, com a equipe da limpeza, serviço de apoio, manutenção, banco de sangue, CCIH, com todos. É extremamente importante, pois tem evidência de que o conjunto dessa equipe irá conseguir minimizar os riscos do processo cirúrgico. O Dr. Atul Gawande, né, que foi um professor adjunto e cirurgião da Escola de Saúde Pública de Harvard, a assistência cirúrgica tem sido um componente essencial dos sistemas de saúde do mundo por mais de um século. Apesar de terem ocorrido progressos importantes na última década, infelizmente a qualidade, a segurança da assistência cirúrgica tem variado em todas as partes do mundo. A iniciativa Cirurgias Seguras Salvam Vidas tem o objetivo de mudar essa situação pelo aumento dos padrões de qualidade almejados pelos pacientes em qualquer lugar. Padrão de qualidade. Todos almejam e não é exclusivamente do hospital para ter um selo de qualidade. Quando buscamos um selo de qualidade, como buscamos a qualidade no processo cirúrgico, buscamos a melhoria e uma ótima assistência para o nosso paciente. Espero que tenham gostado e até a próxima.